Bela, eu preciso que a gente faça uma conexão sobre a tua área de atuação principal hoje. Como é que a gente fala isso para o nosso público que não é técnico? O que é isso do comportamento alimentar? Em que momento a gente consegue trazer alguns exemplos práticos dessa tua área de atuação? Eu acredito que o comportamento alimentar, na verdade, ele esteja em todas as pessoas, né? Quando a gente trata uma pessoa, independente da área da nutrição, a gente está falando de comportamento. Para ela mudar um estilo de vida, para ela mudar um hábito, para ela ter consciência de algumas coisas que são importantes nessa mudança, né? Que muitas vezes os pacientes vêm trazendo isso em consultório. A gente está falando de comportamento humano. Se alimentar é um comportamento humano. Então, a minha área de estudo é muito baseado nisso. Entender quais são os comportamentos que a gente tem hoje em dia que podem influenciar na hora da nossa alimentação. Então, às vezes, o paciente ali chega pra gente em consultório trazendo algumas queixas alimentares. Não consigo ter rotina de horário, não consigo... Então, vamos organizar a rotina ao invés de falar sobre o alimento nesse primeiro momento? A gente tem que entender o paciente como um todo, como que é o ambiente que ele vive, o que ele faz, com o que ele trabalha, o nível de estresse que ele tem ali no dia a dia dele, para depois a gente realmente atuar no alimento. Talvez o que aquele paciente precise naquele momento não é um plano alimentar, e sim algumas estratégias voltadas para o comportamento e a mudança de rotina dele, e depois a gente entra com um planejamento, por exemplo. Olha, como eu tenho o dobro da tua idade, eu sou de uma fase... Você já ouviu falar de biotônico Fontoura? Já. Para abrir o apetite? Eu acho que eu já tomei isso quando eu era pequena. A gente pode consultar a sua mãe que tá nos bastidores. Eu já tomei biotônico. Já tomou biotônico quando Fontoura? Eu era pequena. Caramba, vamos criar um casos de família aqui, hein? Faz um corte aqui no podcast, porque agora eu vou perguntar para especialista. O quanto você acha... Olha, é a pergunta técnica, dona Elisa. Não vai ficar chateada com ela. O quanto você acha, assim, o quanto você acha não, né? Um especialista não acha. Qual é a tua percepção e o que os estudos mostram sobre essa relação que os pais têm na primeira fase de alimentação do filho? Porque eu era muito cobrado. Tem que comer tudo. Não, se deixar comida no prato não vai fazer tal coisa. Enfim, e a gente acaba desregulando um mecanismo de fome e saciedade, que é uma coisa que está preservada há muito tempo. Né? Eu acho que na minha geração era bem mais forte que na tua. Sim. Acho que você já está chegando numa coisa mais assim, não, vamos cuidar com mais carinho dos filhos. Antigamente o filho botava comida, tem que comer tudo, e se não comer tudo, tem que comer alface, tomar aquele prato, irmão. Quanto que você acha que isso afeta o comportamento? Impacta muito, né? E, na verdade, o comportamento alimentar, a construção do paladar, ele já tá ali desde a barriga da mãe, né? Então, desde o que a mãe consome, por exemplo, quando ela tá gestante, isso já interfere no bebê. Porque o bebê, ele já vai acostumando com os alimentos que a mãe está consumindo. Então, se ela tem uma alimentação mais rica em açúcares, gorduras, por exemplo, o bebê já nasce com essa... mais palatável para isso, né? Já altera o paladar da criança? Altera. Por isso que é muito importante ter todo esse acompanhamento, né, pré-natal, durante a gestação. Olha, que legal. Uma alimentação equilibrada, não ter o consumo do álcool. Tudo isso é porque realmente pode alterar, né? E isso já está muito ligado também a algumas disfunções neurológicas e coisas do tipo. Porque o papo no passado, o papo até pouco tempo atrás, é que a mulher não deveria fumar nem beber por conta de problemas estruturais fisiológicos, né? Isso. Mas acaba que, lógico que o apetite, que o comportamento alimentar também é estrutural, fisiológico, mas a gente não via muito falar isso. É que Se a mãe come muito açúcar, o filho vai comer muito açúcar. Então, isso não é uma relação direta, mas aumenta a chance de. E assim, se a mãe já consome esses alimentos durante a gestação, provavelmente já é um hábito da vida inteira dela. Da família. Aquela já é da rotina. casa já é acostumada com aquela... Exatamente. Se não é uma casa, por exemplo, que está acostumada a comer frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, a criança cresce assistindo aquilo. Cresce vendo o pai comendo um doce, cresce vendo o pai bebendo uma bebida açucarada, por exemplo. Aquela coisa, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, isso não funciona, Isso né? não funciona, até porque uma criança de 5 anos não vai ao mercado e compra sua comida.
Quem compra boa observação. São os pais. São os então, pais. assim, já chegou pais, já atendo crianças, né? Então, já chegou pai, putz, nossa, mas meu filho, ele come muita besteira, ele come muito doce. Uhum. E aí eu pergunto, tá, mas quem coloca esses alimentos dentro Uhum. da casa para ele ter acesso? Uhum. Né? Com quantos anos ele começou a ter contato com um doce, por exemplo? Né? Dentro Porque ninguém sente falta daquilo que não foi acostumado a comer Sim. também. Dentro da tua área de conhecimento, às vezes eu observo debaixo na plateia algumas discussões que para mim parecem pouco relevantes, como foi essa pergunta que eu acabei de te fazer. Ah, mas tem uma relação direta, biológica, estrutural e tal, e você trouxe um ponto de vista muito legal. Você falou, cara, que se não for biológico, estrutural, se não tiver o ambiente que essa criança vai nascer já está alterado. Já está alterado. Então vai impactar. Se não tem um mecanismo bioquímico ou se não tem um mecanismo fisiológico direto de aumentar a preferência dessa criança por doce, ela vai nascer numa casa onde vai ter doce pra caramba, né? E aquela história, né? As crianças aprendem, né? Aprendem a falar, aprendem a se comportar, aprendem a viver na sociedade conforme elas assistem. Né, as outras pessoas fazendo, Pelo elas exemplo, repetem um comportamento. Então, se os pais, né, os familiares que vivem naquela casa, eles têm um comportamento já alimentar ou até de estilo de vida, de não praticar atividade física, de não ter uma alimentação saudável, se a criança de 4, 5 anos não vê o pai comendo alface, tomate, um brócolis ali, ele nem sabe que alimento é esse. Né? Legal. Ele não tem como comer algo que ele nem conhece, sabe? E você acha que a gente caminha, Bebela, para uma conscientização maior, assim, pelo menos da rede de assistência? Você acha que os pediatras, os médicos no pré-natal, qual é a tua percepção? Existe uma tomada de consciência pelos profissionais de saúde, por essa rede de apoio de saúde, para essa visão comportamental da alimentação, dos pais, do ambiente para a criança? Ou a gente ainda está num processo sem direcionar uma crítica? Eu sei que você tem muita responsabilidade com isso, mas a tua percepção técnico-científica em cima disso, existe um caminhar para melhorar essa conscientização? Isso faz parte de uma abordagem pré-natal? Como é que você está assistindo? Eu acredito que sim. Eu acredito que os profissionais que estudam principalmente essa área, né, da psiquiatria nutricional, que a gente fala, que é essa relação da alimentação com as desordens psiquiátricas, né, conseguem ter um pouco mais de cuidado. Né, na hora de que for orientar ali um pai, uma mãe, porque a gente sabe que existe já uma prevalência maior, por exemplo, o consumo de gorduras saturadas, o consumo de doces elevados podem estar associados a um desenvolvimento, por exemplo, de TDAH ou autismo futuramente. Então, como existem estudos que já vêm trazendo isso, provavelmente, sim, existe já um cuidado maior por parte dos profissionais da área da saúde para isso, né? É um ponto de atenção muito forte. Isso não significa que a população que está ouvindo aquilo vai se conscientizar e vai falar, não, legal, então agora eu vou mudar totalmente os meus hábitos para o meu filho não ter ter acesso ao que eu tive durante a minha vida inteira.